Bom, Bruno Flores, o Grêmio agora só tem Campeonato Brasileiro até o final do ano, tem 17 partidas por fazer, 15 do segundo turno, outras 2 atrasadas do primeiro turno, e precisa neste momento aí dos chamados pontos necessários para não estar entre os 4 rebaixados. Naquela conta tradicional de 45 pontos, o Grêmio precisa 21 em 17 jogos. Hoje até a projeção ela é menor do que os 45 pontos, em função do desempenho das equipes ali na parte de baixo da tabela. Mas para não se preocupar, se fala sempre em 45 pontos. E aí, Bruno, qual a estratégia já para domingo contra o Criciúma? Grêmio hoje 15º colocado, 24 pontos a 2 do Corinthians, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Bom, Manhago, primeiro que essa eliminação na Libertadores, ela impacta no ambiente do Grêmio, porque o tricolor tinha o sonho de continuar disputando a competição mais badalada da América do Sul, mas o Grêmio deixou escapar a vantagem que tinha e acabou sendo eliminado nos pênaltis ontem para o Fluminense. A reapresentação completa do grupo, ela só acontece na quinta-feira, Manhago, porque o Grêmio retornou ainda ontem do Rio de Janeiro, chegou já na madrugada, mais de 1 da manhã de hoje, quando o tricolor chegou com a sua delegação em Porto Alegre. Então, os atletas que jogaram ontem e que estiveram nessa delegação, eles não trabalharam no dia de hoje, não vão ser utilizados, eles só voltam aos treinos amanhã. E é aí que o técnico Renato começa a pensar o jogo contra o Criciúma. Primeiro, em termos do planejamento em si, se vai ser possível utilizar titulares, se essa vai ser a decisão do técnico Renato, ou se pelo desgaste do jogo no Rio de Janeiro e por ser uma viagem até Criciúma, será necessário novamente utilizar um time alternativo. Isso será delineado a partir de amanhã pelo técnico Renato Portaluppi. Falei no destaque aqui e repito, Manhago. O presidente Alberto Guerra ontem, na entrevista coletiva que concedeu na zona mista do Maracanã, disse: o objetivo é terminar a temporada de forma digna, com a posição mais alta possível na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, para isso, claro, o Grêmio lamenta, mas tem apenas o Campeonato Brasileiro para focar e vai fazer esse redirecionamento do planejamento, mas também conta com a volta da Arena, a partir do jogo consecutivo ao confronto diante do Criciúma. Depois de enfrentar o time catarinense no Heriberto Rios, no dia 1º, o Grêmio tem o jogo contra o Atlético Mineiro, que será na Arena. Isso já está confirmado pelo Grêmio e pela Arena. Faltam alguns detalhes. Um que vem da CBF, que é a alteração do horário para que efetivamente o jogo possa ser realizado na Arena, mas isso deve acontecer. E também os detalhes em relação à operação do jogo. E especialmente, Manhago, sobre o público. O quanto de gente o Grêmio pode ter ao seu lado nas arquibancadas da Arena. Ainda não há uma definição por parte da Arena porto-alegrense. Mas mesmo com pouco público, Manhago, o Grêmio já entende que existe menor prejuízo à medida que o Grêmio não vai precisar fazer uma viagem. Os jogadores poderão concentrar e permanecer em Porto Alegre para um jogo. Já é algo positivo, mesmo que o Grêmio não tenha aquele efeito de caldeirão, por exemplo, contra o time mineiro. E para o jogo contra o Criciúma, eu vi há pouco no Macedo aí, tu não descartando a chance de um time alternativo. O planejamento ele começa a ser trabalhado a partir de amanhã, Manhago, e ele terá como uma base a ser tomada o desgaste dos atletas. Certamente o técnico Renato Portaluppi levará em conta o desgaste de quem atuou contra o Fluminense, que foi um jogo que teve o desgaste físico, o desgaste emocional da eliminação, claro, além dos pênaltis, e que também tem como elemento essa viagem para o jogo contra o Criciúma. O Grêmio já vai ter que iniciar o seu deslocamento no sábado. Então, via de regra, o Renato tem o treino desta quinta-feira, que será o treino com o grupo completo, o treino de sexta e uma atividade no sábado pela manhã antes da viagem a Criciúma. Então isso será importante para o Renato definir. Ainda não há tintas aí nos bastidores sobre o que o Renato vai fazer, mas não se pode descartar um time reserva, um time alternativo. Eu apostaria, Manhago, que o Renato possa colocar um time misto, preservar aqueles titulares mais
desgastados e colocar aqueles que estão em condições, porque agora também é uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. São 2 pontos, como a gente mencionou, em relação ao primeiro time dentro do Z4. E aí o Renato, para isso, conta com algumas voltas que podem ser importantes para montar o time ou para ter alternativas durante o jogo. Rodrigo Eli, que estava suspenso contra o Fluminense, deve jogar naturalmente. O Edenilson, que não estava inscrito na Libertadores e estava suspenso contra o Bahia, também deve ganhar minutos, deve ser utilizado, independentemente se titular ou reserva. Outros 2 jogadores ficaram fora do jogo contra o Fluminense, mas o Grêmio não esclareceu bem, só que um deles a gente tem certeza que é questão física, que é o Duqueiroz. Também, o presidente Alberto Guerra disse na entrevista coletiva que ele estava com o pé inchado por uma batida no jogo contra o Bahia. Então ele não ficou à disposição contra o Fluminense, também deve ser uma alternativa pelo menos contra o Criciúma. O PP também não foi relacionado e aí o Grêmio não dá mais detalhes sobre essa situação. Então fica uma expectativa se ele pode ou não ser relacionado. E por fim, mas não menos importante, bem pelo contrário, o Diego Costa, que jogou os 90 minutos contra o Bahia. O Renato disse ontem na coletiva que ele estava muito desgastado por jogar os 90 minutos, vinha de 2 meses parado e aí não foi utilizado contra o Fluminense, não ficou nem no banco. Pode ser utilizado contra a equipe do Criciúma no Heriberto Rios. Pois é. 12:15 marcou o sinal da Gaúcha. Se o Renato poupar jogadores contra o Criciúma depois da eliminação na Libertadores, é uma aberração tão grandiosa quanto foi a escalação do meio-campo ontem. Tomara que a direção do Grêmio faça alguma coisa para que isso não aconteça, né? Não há mais nenhum motivo para qualquer preservação de um time que só tem o Campeonato Brasileiro e jogando para não ser rebaixado.